Muito bem, então, as turmas dos quintos anos, quinto VA, quinto NA, meu muito boa tarde, muito boa noite a todos os colegas aí presentes. Uma grande honra mais uma vez estar na ilustre presença de vocês, depois dessa semana que, confesso a vocês, ainda está um pouco difícil, porque que era uma crise alérgica num primeiro momento, mas até a própria crise alérgica foi uma coisa muito conturbada, porque eu fiquei sem saber bem o que fazer, muito difícil de ser contornada. Só que ao passo que contornei a crise alérgica, aí me veio uma fraqueza corporal absurda, dores nas articulações, dores abdominais. Não obstante a isso, uma sonolência, sabe, muito grande, muito profunda, que eu não sei de onde é que veio. A última vez que me senti assim, eu estava com dengue, e faz muito, mas muito tempo atrás que eu tinha sentido uma situação como essa. Nem na universidade eu ainda estava no ensino médio, inclusive. Terminando o ensino médio, mas ainda estava no ensino médio. E atualmente, hoje eu estou bem melhor. Dia 26 de maio eu estou muito melhor, graças a Deus, disposto, apesar de agora ter sido acometido por uma coisa que também está me causando uma pequena estranheza, que é uma tosse, certo? Não seca, mas o som da tosse não é tão convencional. E sem contar que até a intensidade da tosse é uma coisa curiosa, porque geralmente a tosse ela sai meio que rasgando a garganta, né? Essa rasga a garganta e deixa uma parte do meu pescoço dolorido, né? As articulações aqui, especialmente do pescoço, a cada tosse dói muito. Enfim, não fiz um teste ainda, mas estou quase na vista de fazer um para verificar, né, se de fato estou acometido com isso, né, sabe lá como aconteceu, mas se possuo, se não possuo, e de todo caso, né, eu acho que o pior já passou, e se eu já passei por ela, não estou mais sentindo mais tanto impacto assim, isso é fato. E assim vamos trabalhando, meu povo. Vamos aqui fazendo as nossas atividades, vamos aqui interagindo, vamos aqui dando continuidade ao nosso ano, tá? Para que não perdamos nada, ou que de certa forma as percas que tivermos sejam mínimas, e assim possamos, num breve retorno para um segundo semestre já, assim sendo, nós possamos dar a devida continuidade sem maiores problemas, certo? E podendo repor os conteúdos devidos sem maiores percalços também. Bem, agora, pessoal, a aula de hoje, especialmente falando, ela vai fazer uma abordagem muito, mas muito interessante, das quais eu julgo extremamente necessárias dentro desse aspecto relativo ao controle de constitucionalidade. Na verdade, eu vou reaver com vocês algumas coisas que já falei no primeiro momento, mas nós vamos intensificar um pouco essas questões, certo? Não são as mesmas coisas, vão ser consequentemente para a gente apenas relembrar, se situar. Agora, o fato é que dentro deste ato de nos situarmos, nós vamos nos aprofundar mais em alguns aspectos extremamente interessantes e bem pontuais. Isso que é mais importante dentro da acepção do controle de constitucionalidade. Eu não sei se vai dar para enxergar direito, mas o que nós temos aqui é a questão do momento do controle de constitucionalidade, logo em seguida elencado nos aspectos, digamos, mais conjunturais, mais específicos, mais particularizados, mais especiais. Então é essa a dinâmica aqui apresentada para assim nos configurarmos e assim nos atermos ao que vai ser consequentemente passado aos colegas hoje, nas aulas de hoje, certo? Lembrando, certo, que especialmente falando da aula de hoje, ontem lecionei para a turma do 5º NA
repus uma parte do conteúdo da semana passada. Essa aula eu vou repor por completo aquilo que já estava assim figurado, que já estava consequentemente determinado para essas próximas 2 semanas, compensando a minha falta na semana passada, com essa aula de hoje para as turmas do 5º VA, tá? Ou seja, 5º NA e 5º VA essa semana estarão plenamente contemplados com essas aulas que nós temos hoje, beleza? E assim o que vai acontecer? O momento do controle. O momento do controle, conforme eu disse a vocês, ele vai reportar-nos aquilo que foi dito lá no comecinho das nossas aulas, antes do afastamento e no afastamento em si, com, digamos, o nosso reencontro, ante esse momento. Eu expliquei novamente a vocês que nós vamos ter 2 sistemas, 2 faces do controle de constitucionalidade como um todo, que apresentam-se na modalidade jurídica e na modalidade política, certo? Ou modalidade política e modalidade jurídica, cada uma dentro, consequentemente, da sua especificidade. De modo que, quando nos reportamos ao controle de ordem política, você tem um controle considerado a priori, né? O controle a priori, que é um controle preventivo, certo? A ideia do controle preventivo não é outra senão uma análise mais aprofundada, uma análise mais integrada a projetos de leis, a decretos do Poder Executivo, que, no caso específico do projeto de lei, aquilo que mais adiante poderá se tornar uma lei, e no caso do decreto e da medida provisória emitida pelo Poder Executivo, com base lá no artigo 82 caput da Constituição Federal, já ingressam, né, ou pelo menos tendem a ingressar no ordenamento jurídico com força de lei, já produzindo efeitos de lei, certo? Mesmo sem num primeiro momento passar pelo crivo da análise do Poder Legislativo, mas o presidente assim edita, assim apresenta, assim determina, e ela acaba tendo esse ardor legal uma vez difundida, né? Uma vez apresentada à sociedade. E, bem, nesse sentido, o que acontece? Você vai ter o controle preventivo que vai ser realizado, né? Esse controle que tende a ser, assim, elencado para melhor encaminhamento das análises e suscitações de questionamentos mais diversos quanto à constitucionalidade ou não de determinados projetos de lei e decretos legislativos na sua mais absoluta acepção, tá? Nesse sentido, o controle preventivo, conforme nós explicamos, ele vai ser assim realizado para analisar e verificar o trâmite com o qual um projeto de lei se apresenta, não é? E desse sentido, nesta perspectiva, nós temos então um controle a ser realizado para verificar sua constitucionalidade, sua viabilidade perante a Constituição Federal. Por outro lado, nós também sabemos que vamos ter o controle repressivo ou a posteriori, que tem como o poder-chave de utilização, digamos assim, desse controle, o poder judiciário. É o poder judiciário que vai fazer, consequentemente, essa abordagem e esse controle assim estabelecido, assim verificado, né? Isso tudo nós explicamos. Agora, por outro lado, e é justamente essa a grande razão da nossa aula de hoje, nós vamos descobrir que não poucas as vezes, o que vai acontecer? O poder legislativo, mesmo tendo sob seu rogo o controle preventivo, mas ele pode realizar uma espécie de controle repressivo, certo? Ele pode também fazê-lo. Por outro lado, eu posso também ter o controle a posteriori, realizado pelo Poder Judiciário, mas sob determinados aspectos, sob determinadas circunstâncias, nós poderemos ter o Poder Judiciário também realizando
um controle preventivo. Vai ingressar, sem dúvida alguma, dentro daquela máxima, que nós bem sabemos, das exceções, de que toda regra, consequentemente, vai ter uma exceção, não é? E toda regra vai ter ali sua periferia de incisões legais. Ou seja, vamos ter o aspecto geral e vamos ter os demais aspectos que, consequentemente, acabam norteando a aplicabilidade da Constituição, a aplicabilidade de uma lei e, neste caso específico, o momento do controle. Ou a forma com a qual esse controle ela acaba sendo apresentada a nós. Certo? E é justamente esse o foco aqui. Estudar estas exceções. Estudar estes aspectos que, diga-se passagem, muitos nós vamos ver, a própria Constituição assegura. A própria Constituição, e o que eu vou falar é até um pouco redundante, mas a própria Constituição constitucionaliza e motiva aqueles atos. Ela própria regulamenta, ela própria estabelece, certo? Ela assim o faz, ela assim o determina. Algumas coisas a gente já sabe que a própria Constituição assegura, como, por exemplo, a própria medida provisória, que não deixa de ser uma interferência legislativa do Poder Executivo. Né? O veto, que não deixa de ser uma forma preventiva de controle de constitucionalidade de quem? Do presidente da República. Né? É uma forma preventiva. Nós não temos, necessariamente, por parte do Poder Executivo, nenhuma forma repressiva, né, de controle. Não existe essa forma repressiva. Aliás, se por acaso o presidente entender necessário, né, a modificação de uma lei, bom, ele pode talvez até editar uma medida provisória, se assim quiser, para fazer alguma alteração necessária na lei, né? E dessa forma, então, fazer o encaminhamento constitucional legal para verificar se aquilo vai ter corpo ou não, se vai ter constitucionalidade ou não. Nós poderíamos, de uma certa forma, dizer que a medida provisória seria uma forma de interferência repressiva do presidente em determinado projeto de lei. Nós poderemos trabalhar sob essa perspectiva, sem sombra de dúvidas. Poderemos interpretar dessa forma também. Se acaso ele não gostar de determinado projeto de lei, ele pode assim fazê-lo. Se vai ser aceito ou não, aí já serão outros 500 a serem assim abordados. Mas vejam só esse implicar, né, de situações, de momentos, de instrumentos que estão regularizados, que estão constitucionalizados e que podem, consequentemente, ser utilizados. Seja pelo legislativo, seja pelo judiciário, seja pelo poder executivo. E é justamente isso a base que assim nós haveremos de estudar nesse primeiro momento, nessa nossa aula de hoje, assim apresentada aos colegas. Muito bem, pessoal. Então, sob esses aspectos é que, mais uma vez, reitero, nossa aula vai sendo constituída. E nesse sentido, né, sob essa perspectiva, conforme já explicado, né, aos colegas, nós temos o controle preventivo, quando se fiscaliza um projeto de lei, né, com o fim de evitar que seja inserido no ordenamento jurídico uma norma incompatível com a Constituição. A compatibilidade vertical da Constituição tem de ser respeitada por conta daquilo que o Poder Legislativo assim atribui, assim configura, assim determina e delimita, consequentemente, como suas atribuições, certo? Nesse caso, vamos ter as comissões de Constituição e Justiça, que vão ter esse trabalho precípio no Congresso Nacional, seja na Câmara, seja no Senado Federal, conforme nós sabemos, cada um vai ter as suas CCJs, certo? E sem contar que existem comissões em cada uma das casas, nas quais pode-se discutir determinados projetos de lei, determinadas medidas, certo? Além da própria CCJ, né? Existem comissões específicas que podem tratar dessas questões legislativas também. Podem, assim, solicitar determinadas medidas, né, sobre determinados projetos de lei,
certo? Isso também é bastante valorável. O poder que assim é exercido pelo Legislativo fica a cargo das Comissões de Constituição e Justiça, como nós bem sabemos, Câmara dos Deputados e Senado Federal, certo? Fora que cabe uma perspectiva aqui interessante. Tanto o Poder Legislativo pode e tem essa atribuição que é de sua natureza, do controle preventivo, mas o Presidente da República, o Poder Executivo, pode também fazer esse controle preventivo, conforme nós debatemos ainda agora, né, de forma bem rápida, bem sucinta, e ao mesmo tempo, aí vem uma coisa que pouco se sabe, que pouco se discute, e que, consequentemente, não é tão, digamos assim, visível, não é tão expressa, porque, de certa forma, não é também tão utilizada, certo? Mas nós temos uma forma específica de o Poder Judiciário exercer um controle preventivo. Não é comum. De certa forma, não é comum, mas tem um fundamento legal interessante e, ao mesmo tempo, é bacana de se abordar, de se estudar isso, certo? Sendo uma exceção, mas é algo interessante porque, consequentemente, mexe com a dinâmica, né, do processo legislativo constitucional, certo? No caso do Presidente da República, nós sabemos que o controle preventivo, conforme disse a vocês, é o veto, certo? Artigo 61, parágrafo 1º da Constituição Federal. Como eu disse para vocês, constitucionalizando as atribuições, né? Veja que nós temos aí o artigo 61, parágrafo 1º, que assegura e determina esta atribuição, né, ao Presidente da República, esta atribuição ao Poder Executivo. Agora, no tocante ao Poder Judiciário, o senhor falou ainda agora, em dado momento, que esse poder, um dos poderes da República, conforme dispõe lá o artigo 2º da Constituição Federal, ele também realiza um controle de maneira preventiva. Aliás, preventiva. E como é que se aborda isso? Como se apresenta isso? Bom, pessoal, veja só. Temos uma única hipótese, uma apenas, certo? Essa hipótese, diga-se passagem, ela não está vinculada necessariamente a nenhum dispositivo da Constituição, certo? E, consequentemente, ela também acaba não estando tão vinculada assim a determinados ditames de ordem legal. Aqui é um estudo mais de cunho doutrinário, certo? Mas com uma fundamentação precípua, certo? Com um embasamento precípuo quanto à necessidade de este modus operandi de controle preventivo de constitucionalidade atribuível ao Poder Judiciário é de fato considerável, é de fato legal e constitucional acima de tudo. Que hipótese é essa? Eu tenho o seguinte: quando houver um mandado de segurança impetrado no Supremo Tribunal Federal por parlamentar da própria Casa Legislativa, em que esteja o projeto de lei pela inobservância do devido processo legislativo constitucional. Que situação específica e bem pontual é essa, não é? Um mandado de segurança impetrado por um parlamentar de determinada casa legislativa perante o Supremo Tribunal Federal por conta de alguma inobservância de dispositivos constitucionais quanto ao tramitar do processo legislativo, né? Desculpa. E situaçãozinha seria essa, por assim dizer. A forma mais, digamos, específica que poderemos tratar aqui com vocês vai ser se porventura nós tivermos uma situação na qual, digamos que há possibilidades de se estabelecer prisões com um sistema
de trabalho coletivo forçado para presidiários que tenham cometido crimes hediondos. Bom, sem dúvida alguma, né, que seria uma ideia muito louvável socialmente, né, deixar essas pessoas que cometeram delitos de forma hedionda aprisionados em trabalho forçado e dessa forma então estariam ocupados e, sob uma perspectiva, digamos, utilitarista, né, seriam úteis para alguma coisa, fazendo esses trabalhos, fazendo essas atividades. Só que tem uma coisa: trabalhos forçados são vedados constitucionalmente, né? Não só o trabalho em si, para qualquer que seja o trabalhador, mas ao mesmo tempo, enquanto pena, esse trabalho também é vedado. Nós vamos ter lá o artigo 42, né, da Constituição Federal, a linha... Artigo 42, não, perdão, artigo 5º, inciso 42, a linha... acho que é a linha B, que veda essas prisões, né, essas formas de sanção. E veja só onde é que está disposto esse ato de vedação. Artigo 5º. Direitos e garantias fundamentais. Esse projeto de emenda à Constituição que eu estou dizendo a vocês, digamos que ele está ali, passou inclusive pela CCJ da Câmara dos Deputados. Está em voga de ser votado ali no plenário da Câmara, para passar para o Senado. Né? Só o fato de ter passado pela CCJ é algo estranho. Mas pode, por alguma situação, né, pode ser que consiga, né, que saia dali, que evolua, vá para outro ponto. Não é, de certa forma, estranho se isso acontecer. Claro que é estranho por conta de se verificar uma inobservância grave, né, de uma disposição constitucional, de uma cláusula pétrea, que, conforme dispõe lá o artigo 60, parágrafo 4º, não pode ser alterada, nem por emenda à Constituição, mas eu tenho uma emenda que, nesse caso, quer alterar, quer possibilitar esse tipo de prisão, quer mexer, quer alterar, ali naquilo que está disposto. Não é? Bom, se algum parlamentar verificar que a própria CCJ não foi competente o suficiente para impedir o avanço de tal proposta, então o que ele pode fazer? Mandado de segurança impetrado diretamente no Supremo Tribunal Federal, com o intuito de impedir, de emperrar o avançar das discussões sobre esse projeto de emenda à Constituição, por conta de um fato extremamente salutar, qual seja ela esbarrar em vedação da própria Constituição, já que ela pretende alterar um direito e uma garantia fundamental. Certo? E não pode assim fazê-lo. Cláusula pétrea. Artigo 60, parágrafo 4º. Certo? Eu tenho uma inobservância aqui de preceito de ordem fundamental, qual seja, da Constituição Federal. Ao mesmo tempo que, dentro desse mandado de segurança, pode elencar-se de forma bem fundamentada o fato de, olha, o mandado, melhor dizendo, ele tem um condão aqui de corrigir a falha que a CCJ, assim, de uma forma um tanto mirabolante, não é? De uma forma um tanto esquisita, acabou acolhendo uma proposta de emenda à Constituição para alterar direito e garantia fundamental. Não é? E aí alguém talvez pergunte, mas por que o mandado de segurança? Veja só, direito e garantia fundamental não é só cláusula pétrea, mas como acaba sendo um direito líquido e certo por parte dos cidadãos. Sem dúvida alguma que para alguém que está encarcerado, certo? Independente do delito que ele tenha cometido, isso é algo que vai surtir
um malefício a ele. Vai impedir-lhe de exercer um direito a uma cláusula pétrea. Errado? Equivocado? Legalmente espúrio. Constitucionalmente ilegítimo. Não é? Completamente ilegítimo. Então, isso acaba incorporando-se ao patrimônio jurídico da pessoa. Né? Por isso, um mandado de segurança, direito líquido e certo. E, o parlamento, eles podem não ser servidores públicos, na sua mais absoluta expressão. Né? Mas são agentes públicos, são agentes políticos, certo? Exercem atividade de interesse público. E, dentro dessa conjuntura, acabaram fazendo uma atuação extremamente precária e contrária ao interesse público, valendo-se do fato de que o que está na Constituição é de interesse público. Então, por isso, o mandado de segurança tem esse sentido. E o impetrar no STF não teria outro sentido, senão o fato de que, conforme dispõe o artigo 102, a linha A da Constituição Federal, quem é o guardião da Constituição? O Supremo Tribunal Federal. Então, ele sendo o guardião da Constituição, nada mais, digamos assim, acertado e verificável, senão o fato de ele ter que fazer a correção devida do rumo, do caminho constitucional a ser trilhado pela Câmara dos Deputados no ato de dar vazão a um projeto de lei, que tem que ser constitucional. Nesse aspecto não é. Não se apresenta constitucional em sua conjuntura, mas nem de longe. Então, veja que nós temos todo uma construção, um arcabouço constitucional e legal, conforme a lei do mandado de segurança assim apresenta e assegura, para que ele seja utilizado neste momento. Realização de um controle preventivo de constitucionalidade por parte do Poder Judiciário, quando provocado através de um mandado de segurança impetrado por um membro de determinada casa legislativa, né? Sem dúvida alguma, certo? E por isso que ele fala de determinada casa legislativa, porque nesse caso podemos ter aí o deputado federal, mas pode ser um senador da República, sem problemas, certo? Desde que vislumbrável, desde que atribuível a inconstitucionalidade da medida adotada. A incompatibilidade do projeto de lei é a não verificação, consequentemente, de elo, de fundamentos entre o que foi assegurado no projeto de lei e, consequentemente, o que foi assegurado na proposta, né, de reinterpretação constitucional que vai surgir ou surgiria caso o projeto de emenda à Constituição fosse acatado, fosse considerado legal na sua mais absoluta conjuntura, certo? Então, esse é o pormenor assim verificável, beleza? Só lembrando, quaisquer dúvidas, questões que vocês queiram suscitar, mandem aí no espaço, né, destinado ao vídeo para a tiragem de dúvidas, tá? Para que assim o professor, consequentemente, tenha a possibilidade de interagir com vocês e com as dúvidas, consequentemente, que vocês tenham, tá bom? Isso é de suma importância para todos nós, sem sombra de dúvidas, tá? Bom, deixa eu ver o que mais nós teríamos aqui. Bom, no mais seria isso. Então, pessoal, veja só. O Poder Legislativo vai realizar controle preventivo através das CCJs. O Presidente da República vai realizar controle preventivo através do veto presidencial. Artigo 61, parágrafo 1º da Constituição Federal. E, por sua vez, o Poder Judiciário vai realizar um controle preventivo quando suscitado a se manifestar diante de um mandado de segurança impetrado
por determinado membro de determinada casa legislativa, quando este membro atribui a este mandado de segurança a inobservância de preceito jurídico fundamental de determinado caminho da Constituição que não foi devidamente respeitado, que não foi devidamente tramitado, que foi simplesmente esquecido, que foi simplesmente deixado de lado, e você tem o avançar de determinada questão, de determinado projeto de emenda à Constituição, até mesmo um projeto de lei, que fere garantias fundamentais, que fere o tramitar da própria Constituição, certo? E antes de avançar no nosso conteúdo, uma coisa que também pode ser atribuível a essa questão é o fato de termos a inobservância do processo legislativo, certo? A inobservância em si desse processo legislativo. Veja só, o que poderíamos assim atribuir nessa questão? Bom, conforme nós bem sabemos, né, conforme bem conhecemos, quando um projeto de lei ele ingressa, seja na Câmara dos Deputados, seja no Senado Federal, obrigatoriamente tem que passar pela Comissão de Constituição e Justiça, para aí verificar sua compatibilidade e, a depender do que é apresentável, né, quem sabe ele suba para ser assim votado num primeiro momento no plenário da Casa Legislativa respectiva, seja Senado Federal ou seja Câmara dos Deputados. É o trâmite regulamentar. Agora, digamos que em algum momento, até justificável, o projeto de lei por conta desse período de pandemia. Eis que o projeto já sobe direto para ser votado pela organicidade, pela reunião dos parlamentares. Mesmo justificável, mas o regular, o mais do que necessário, é que ele passa pelo trâmite, primeiro, da análise da Comissão de Constituição e Justiça. Certo? Que, aliás, não deixa de ser uma preparação desse projeto de lei para ele ser votado pelo plenário. Certo? Mas aí eis que já tem, inclusive, data. Certo? Essa inobservância procedimental do que dispõe a Constituição Federal para o tramitar de projetos de lei na Câmara ou no Senado também pode ser motivo suficiente para que determinado parlamentar ingresse com mandado de segurança no STF, por inobservância de um preceito de ordem jurídico e constitucional exigível para o tramitar de um projeto de lei, mas que não foi observado. E isso é interessante porque o exemplo que eu citei a vocês, ele faz jus a uma avaliação, num primeiro momento, de que natureza? Uma avaliação de ordem material. Uma inconstitucionalidade do ponto de vista material, do conteúdo presente numa emenda à Constituição ou no conteúdo presente em um projeto de lei. Esse exemplo que eu citei agora para vocês, do projeto que não passa pela CCJ, vai direto para a votação em plenário, ele já vai ingressar diretamente em que ordem de inconstitucionalidade? Formal. Certo? Formal. A inconstitucionalidade formal. Certo? Que, conforme nós já estudamos, a inconstitucionalidade formal ou nomoestática e inconstitucionalidade material ou nomodinâmica. Certo? Palavrinhas sinônimas: nomoestática, inconstitucionalidade formal, nomodinâmica e inconstitucionalidade material. Bom de se lembrar também, sem dúvida alguma. Então, sob essa perspectiva, o que eu quero dizer a vocês? Tanto quando se aferiu uma inconstitucionalidade material ou nomodinâmica, ou uma inconstitucionalidade formal ou nomoestática, tanto numa situação quanto em outra, poderemos atribuir esse controle preventivo de constitucionalidade
por parte do Poder Legislativo, certo? Que ingressa no STF com essa finalidade. E assim impugnando para que o Supremo Tribunal Federal faça um controle preventivo de constitucionalidade. Certo? Isso é, sem dúvida alguma, algo bem interessante de se avaliar. Bom, pessoal, deixa eu ver uma coisa. Nós temos em torno de 4 minutos para assim darmos continuidade aqui ao nosso momento, a nossa aula, mas sem maiores problemas. Eu vou apenas dar uma continuidade aqui. Quando chegarmos em torno aqui de 40 minutos, eu vou dar uma paralisada nesse vídeo, mas sem problemas. Eu vou dar continuidade a esse vídeo, certo? Vou encaminhar um outro vídeo para completar este, e dessa forma então nós suplantamos esse conteúdo, certo? Por hoje. Veja só uma coisa. Isso do ponto de vista do controle preventivo. O controle repressivo, conforme nós já destacamos, vai ser realizado pelo Poder Judiciário. Principalmente pelo Poder Judiciário, certo? Que tem essa finalidade. E o controle repressivo é o controle que vai ser realizado quando eu já tiver uma lei em curso, quando eu já tiver uma lei sendo plenamente utilizada, quando essa lei integra o ordenamento jurídico e, consequentemente, começa a surtir os seus efeitos, certo? E, nesse sentido, nós vamos ter, então, essa possibilidade de controle. Agora, do mesmo jeito que o Poder Judiciário pode, em uma única hipótese, mas é uma hipótese, realizar um controle de ordem preventiva, é de salutar importância sabermos que o Poder Legislativo também pode realizar um controle de ordem repressiva, certo? Frisando-se que até o presente momento, meu povo, nós não verificamos, não abordamos nenhum tipo de controle no qual o Poder Judiciário realize uma interferência de modo aliás, judiciário não, perdão. O Poder Executivo realize um controle repressivo. Nós poderíamos construir alguma ideia nesse sentido, como até já abordei com vocês nessa videoaula, certo? Mas, ainda assim, nem a própria doutrina trabalha tanto essa perspectiva. Mas é uma possibilidade que nós poderíamos construir. E ainda vamos discuti-la, sem dúvida alguma, para assim deixar o debate em aberto, né, quanto a essa possibilidade ou não. Pode até ser uma matéria que, sem dúvida alguma, pudesse ganhar foco para ser debatido num TCC. Sem dúvida alguma. Esse assunto em si pode ser amplamente debatido, já foi amplamente debatido, e pode continuar sendo debatido sem dúvida alguma. Certo? Porque é algo que instiga bastante, sem dúvida. Né? E assim, então, nós temos. Bom, vamos lá, então. O controle repressivo pode recair sobre uma lei já existente. Né? Também realizado por todos os poderes da República. Veja só, o Legislativo. O Poder Legislativo ele vai realizar o controle repressivo sobre 3 hipóteses. Todas constitucionais. Todas constitucionais. E, pelo tempo aqui previsto, acho que não vai ter outra alternativa. Certo? Eu vou finalizar essa nossa videoaula nesse momento, dizendo a vocês que na próxima videoaula nós vamos trabalhar sobre 2 focos interessantes. As formas de controle repressivo de constitucionalidade por parte do Poder Legislativo. Beleza? E vamos já começar a pontuar alguma coisa relativa à forma de inconstitucionalidade. Né? Vamos trabalhar um pouco as ações de inconstitucionalidade, que também são muito instigantes e muito interessantes,
e que nos interessa bastante. Então, desde já, um agradecimento a todos. Aguardem o próximo vídeo no qual vamos dar continuidade a esse nosso conteúdo, certo? Um abraço a todos e até mais.